A deputada federal Carla Zambelli solicitou ao Ministério Público Federal que investigue a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, por suposta interferência no caso envolvendo o jogador Robinho. O pedido da parlamentar se deu nesta segunda-feira, dia 1º, e, segundo Zambelli, Janja teria exercido pressão sobre o relator do caso para que o ex-atleta fosse detido. A informação sobre a suposta interferência de Janja a favor da prisão de Robinho foi divulgada no último fim de semana pelo colunista Lauro Jardim, do Globo. Conforme o jornalista, a primeira-dama teria contatado o relator do caso Robinho no STJ, Francisco Falcão. A ligação, ainda de acordo com o colunista do Globo, seria pressionar o magistrado a determinar a prisão do ex-jogador de futebol, que foi condenado por estupro coletivo na Itália. Em 20 de março, o STJ decidiu por 9-2 que Robinho deveria cumprir no país a pena de 9 anos, a qual foi condenado na Itália por estupro. Falcão votou a favor da execução da pena no Brasil. Gustavo, isso daqui é, inclusive, bastante grave, né? A gente lembra que está no sigilo de 100 anos, conversas, né, da Janja sobre casos, conversas relacionadas ao caso Robinho, então ninguém sabe exatamente ali o que foi colocado em sigilo, mas, novamente, entra naquele esqueminha da mídia. A mídia consegue vazamento de dentro do governo e aí ela solta e agora, olha um problema, você tem aqui um crime. Porque se isso for comprovado, é um crime. Então, assim, ou o Lauro Jardim mentiu, o que é também falsa, né, imputação de crime, ou a Janja cometeu um crime. Assim, não tem terceira opção, né? Não que o Lauro Jardim seja um cara conhecido por falar a verdade, mas nesse caso me parece óbvio que ele não ia publicar uma notícia dessa se não tivesse, de fato, fortes argumentos, né, que comprovassem essa tese. Então, assim, é aquilo que nós falávamos antes, a gente não vive mais, infelizmente, no império das leis, a gente vive no império das vontades pessoais, sobretudo dessa senhora, que se mete em absolutamente tudo. É impressionante, ela consegue se meter em absolutamente todas as áreas do governo, tudo que acontece hoje no país tem o dedo dessa senhora, e ela não tem prerrogativa para isso, por mais que ela acredite que tem, ela não tem prerrogativa para isso. O papel de uma primeira-dama é muito importante dentro das suas atribuições. Acontece que foi dada a ela atribuições políticas das quais ela não tem direito a ter. Então, assim, ela preside reuniões ministeriais, ela dá puxão de orelha em ministros, liga para o ministro A para falar alguma coisa para resolver, liga para o ministro B. É evidente, ninguém é ingênuo de achar que a esposa de um presidente não tem influência dentro do governo. A questão é que ela determina ações do governo, e muitas vezes se sobrepondo ao que já foi decidido. Então, assim, nesse caso, em que não tem absolutamente nada, inclusive, a ver com o governo, com a área de atuação do governo, ela liga para um magistrado para que ele, né, pressionando ele para que ele tome uma decisão no sentido de atender às suas vontades pessoais. Vejam quão grave é isso. Para além da questão jurídica, para além da questão penal, é mostrar que, bom, a gente tem um reinado absolutista no Brasil, que são as leis que estão sendo deixadas de lado, em detrimento, aliás, em detrimento das leis, as vontades pessoais estão sendo atendidas, ou seja, ela quer que o Robinho seja preso, então ela liga para o cara que está fazendo o julgamento e diz, olha, eu quero que esse cara seja preso. E assim ela faz, em todas as áreas do governo, e em todas as áreas hoje estamos, né, percebendo que não só em questão de mobília, que ela é especialista, parece que ela é especialista também em questões jurídicas. Perfeito, Gustavo. E essa mesma primeira-dama que solicitou um gabinete oficial dentro do Palácio do Planalto, né? E por falar em informações privilegiadas e interferências, a própria Rosângela da Silva também já falou em um evento político,
militante, né, militantes do PT, que inclusive acharam o máximo que se tudo desse certo, Bolsonaro seria preso. Isso poucos dias depois de Flávio Dino passar pela sabatina do Senado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e recebeu honrarias até mesmo do presidente da França, uma honraria, pelo que me disseram, que quem recebeu foi Napoleão. O que essa mulher fez para isso? Nem votos ela recebeu, gente. Quem elegeu Janja? Ela só é a esposa de Lula, né? Eu queria saber quem foi que votou nela, porque a democracia, o significado da democracia é justamente esse, né? O povo elege um líder para que ele governe, né? Para que ele faça o que o povo quer. Mas quem foi que elegeu a Janja? Mais conhecida como Rosângela da Silva, eu não gosto de chamar ela de Janja, porque eu não sou íntima dela e nem muito menos gosto do trabalho que ela vem desempenhando, né? Ela sendo representante em evento da ONU, gente, que absurdo, né? Então, assim, só aqui no Brasil para acontecer umas situações como essa, totalmente deploráveis. E ela gosta de coisa boa, para vocês verem o quanto ela gastou no início do ano passado em imóveis, todo um luxo, né, que o PT fala tanto defender os pobres. Cadê a simplicidade, né? Enquanto do outro lado, a primeira-dama de Jair Bolsonaro usou seus próprios lençóis, roupas de cama durante um bom período, dormiu na cama em que vários presidentes já dormiam. Então, esse governo do PT, que diz governar para os pobres, está totalmente na contramão daquilo que eles mesmos dizem. Parece que eles não querem nem convencer mais as pessoas, é por isso que a popularidade está caindo. E uma interferência como essa, no caso do Robinho, eu não estou nem entrando no mérito se ele realmente deve ser condenado, deveria ser condenado ou não, mas ela não pode interferir dessa forma. E o pior ainda, um jornalista, como sempre, né, as informações seletivas que vazam, um jornalista ter acesso a isso, como é que ele ficou sabendo, né? Então, assim, muita coisa errada no nosso país, Max. Exatamente. São 2 pontos aqui que são importantes, né? O primeiro, que vocês comentaram dessa questão da primeira-dama, parece que é a vice, né? Vice-presidente da República, mas ela não é só vice também, né? Ela é ministra, ela é embaixadora, ou seja, ela consegue assumir vários cargos de uma vez. É realmente impressionante o que ela faz. E aí, se você comparar com a Michelle, não sei se vocês lembram, Gustavo lembra, a Berenice também, que a Michelle, tudo que ela fazia, vinha uma crítica, né? Tudo que ela fazia era como se ela estivesse se metendo. Eles ficavam tentando jogar uma certa narrativa de que ela estava se metendo ali onde não deveria. Não sei se vocês lembram disso, mas eu me lembro bem que na época, quando a gente cobria essas notícias, que era quase toda semana uma narrativa contra a primeira-dama. Até, Max, o fato dela ter discursado em Libras, falaram que ela queria se aparecer, essa imprensa militante aí, né, que se diz profissional, criticando, né, sendo que ela estava trazendo ali uma acessibilidade, né, para as pessoas que não conseguem ouvir, e mesmo assim foi criticada. E é justamente esse o papel de uma primeira-dama, né, ela acaba se enquadrando numa função mais social. Exatamente. E nem por isso ela tem que ficar, né, querendo os holofotes, diferente do que acontece com a Rosângela da Silva. Pois é, e aí você vai ver depois o que ela fez, né? O que ela vai ter feito aí, qual iniciativa social que ela vai ter começado, planejado, colocado em prática, acompanhado, que era uma coisa que a Michelle fazia muito, né? A gente tinha muitos vídeos dela indo nos locais dela, indo encontrar as pessoas, e o que a gente tem de vídeos da atual, né, primeira-dama é simplesmente as viagens. O povo sofrendo, as catástrofes acontecendo no Brasil, não sei se vocês lembram no passado, né? Em grandes inundações, grandes desastres acontecendo em vários locais do Brasil, e estava ela lá dançando na Índia, né? Estava lá sempre deslumbrada, né? Sempre querendo do bom e do melhor, né? Trocando todos os móveis lá, ou seja, é sempre essa coisa de querer, né, ter um status, né, de querer ali ostentar. Essa é a palavra, que é a impressão que a gente tem de tudo que essa mulher faz, de tudo que ela aparece. E aí o outro lado, que eu acho muito grave, é a questão da mídia. O que está acontecendo
né, nessa, vamos dizer assim, esse bate-bola e essa tabela entre grande mídia e governo Dilma é completamente absurdo. Até mesmo na questão do judiciário. O próprio Fábio Van Garten comentou, né, que os jornalistas estavam tendo o resultado de julgamentos antes que os advogados tivessem acesso, né? Inclusive, ele disse que ia abrir um processo contra o jornalista. Agora eu não me lembro mais qual que era ali o jornalista, mas foi sobre a questão do Bolsonaro pedir o passaporte dele para poder ir até Israel. E aí o jornalista, acho que foi o Camarote, né? Acho que foi o Camarote que na Globo News já soltou dizendo que foi negado. Só que nem mesmo os advogados ainda tinham recebido nenhuma resposta sobre isso. Então, assim, até quando a gente vai viver num país assim? Um país onde você tem um jornalista dizendo assim, não, porque o Alexandre de Moraes é o inimigo número 1 da família Bolsonaro. Ué, mas se ele é o inimigo número 1 da família Bolsonaro, como é que ele vai julgar qualquer assunto sobre a família Bolsonaro? Então, voltamos novamente, Gustavo, ao que a gente estava comentando na notícia anterior, porque, cara, é um negócio assim, é uma cara de pau, sabe? É uma coisa assim à luz do dia, que eles falam com a maior naturalidade do mundo. Enquanto que antes, qualquer coisa que acontecia no governo Bolsonaro, eles queriam e tentavam criar um escândalo, né? Exatamente, é aquilo que a gente comentava, né? São as vontades se sobrepondo à lei, né? Isso é o que nós mais temos visto, né? E essa senhora, essa Janja, é incrível porque, assim, ela, desde o início, ela é muito deslumbrada, né? Resolveu trocar toda a mobília do Alvorada, que ela disse que era muito cafona, e aí disseram que tinha sumido a mobília. Obviamente, eles esconderam para poder justificar uma compra sem licitação, vamos lembrar, né? Que a compra foi feita sem licitação, e aí agora os móveis apareceram. Então, veja o nível dessa gente, né? O baixo nível dessa gente. Mas eu achei que ao longo do tempo ela fosse se acostumando com, né, enfim, com esse glamour, entre aspas, né, que existe no poder, a gente sabe que sim, mas parece que não, ela continua deslumbrada, continua ostentando, continua esbanjando, né, até um trocadilho com o nome dela, ela continua esbanjando. O problema é se ela tivesse, digamos assim, restrita apenas a essas questões de esbanjar, enfim, de gastar e de viajar, já seria grave, mas não seria tão sério quanto ela se metendo não só nas questões políticas, mas também nas questões jurídicas do país, o que é muito grave. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.pt.